Livre, leve e solto, tô de volta com mais um episódio do nosso podcast. Virou mania, a cada semana um novo entrevistado e muita coisa rolando só pra você. Sempre no Instagram, @WM Livre Leve Solto, no Twitter, @W Livre Leve Solto e, é claro, no nosso canal no YouTube, @Livre Leve Solto. Você ativando o sininho, curtindo, compartilhando, dando aquele like e, é claro, acompanhando todas as nossas notificações. Agora, nós começamos a temporada 2024 com um baita convidado que foi o Paulinho Mocidade. Tá rendendo aí, tomara que a Mocidade Independente de Padre Miguel faça um excelente carnaval. Abraçando meu amigo Paulinho Mocidade. Mas hoje eu vou falar de futebol, meus amigos. E tem muita gente me pedindo o seguinte: poxa, você fala do Flamengo, fala do Vasco, fala do Botafogo e não fala do Fluminense, o melhor time brasileiro na temporada 2023. Por isso, eu trouxe hoje um jornalista que é tricolor, mas ele é identificado com todos os grandes clubes do futebol brasileiro. Ele passou pela Rádio Tupi, pela TV Globo, TV Manchete e também pelo Fox Sports. E hoje, já há algum tempo, brilha no seu canal de YouTube Ilan e Renato, realmente fazendo a diferença. O meu convidado hoje é José Ilan, tricolor, desde pequenininho. Eu tô enganado? Tricolor? Hein, Zé Ilan? Eu não sabia disso, não. E o timinho? Isso pra mim é novidade. Vaguinho, tudo bem? Prazer tê-lo aqui. Prazer te encontrar aqui. A gente se conhece o que é? 10 anos, mais ou menos? 5, Quem mais dera, ou menos? quem dera, quem dera. Vamos lá, voltando no tempo, 87, quantos anos são? 87? É. É isso tudo? 37 anos, é muito tempo, né? Tudo bem, Vaguinho? Tudo Prazer, bem. é uma honra estar aqui com você. Bom que a gente está se encontrando, né? Tão difícil a gente se encontrar, né? A amizade permaneceu, mas a gente não se encontra quase nunca. É verdade, te conheci de cabelo preto e agora tá aí Você branquinho, também. branquinho, não, mas Você aqui também. tá, hein? Hein, Alex? Tá Mas bem, você tem pinta, bem né, preto. amigo? Não, Mas eu não você- pinto, não. não. Olha a barbinha aqui, ó. De jeito nenhum. E olha aqui, Zé Ilan vai estar comigo nesse episódio do nosso podcast Livre, Leve e Solto. E é claro, você que está acompanhando a nossa transmissão, você que vai no Instagram, curtir, compartilhar, também no Twitter, você pode concorrer a um almoço para 4 pessoas lá no Balbinos Costelão, a melhor costela do Rio. Eu adoro é o cupim. O cupim de lá você corta com a colher. Você, portanto, participa, deixa a sua mensagem, interage com a gente e pode, no final do programa, ganhar esse baita presentão. Imagina só, fazer aquela média e participar aí de um almoço com a família. Esse prato para 4 pessoas serve 8. Então você pode levar a sogra, o cunhado, a cunhada, sobrinho, pode levar todo mundo. E aí você consegue deliciar lá no Balbinos Costelão. Hoje, por exemplo, ele trouxe aqui, ó, bolinho de costela, bolinho de feijoada, pastel de queijo, pastel de costela, tem tudo aqui. Zainá, olha o Balbinos aí. Coisa boa, hein? Hein? Desde 2016, a melhor costela do Rio e também o melhor cupim. Eu vou comer aqui um croquete. Antes do programa começar, o Zé Ilan já comeu um croquete, né, Zé Tava Ilan? bom, hein? Tava ruim não, tava muito bom. Muito, recomendo. É Tá maravilhoso, bom, né? Hein? maravilhoso. Bom. Mas é bom mesmo, todo mundo sabe. Mas eu sou fã, realmente, do cupim que você corta com a colher. Vem cá, como é que foi essa transição? Do rádio pra TV, da TV aberta pra TV a cabo e depois para o YouTube. Hein, Zé Ilan? As coisas vão se reinventando, né? Quer dizer, a nossa profissão, ela está em transformação desde sempre, né? Desde, enfim, como você mesmo descreveu. E antes disso, cheguei a trabalhar em revista, né? Imprensa escrita. Então, assim, o tempo vai tratando de moldar as coisas, as plataformas, né? Hoje o nome é plataforma, esse é um nome já recente e tal. A forma como a gente trabalha, né, da imprensa escrita para a imprensa falada, para a imprensa, entre aspas, chamada televisada, e dentro da televisão você acaba indo para um outro nicho de TV a cabo. Então, assim, são transformações que eu tive que acompanhar e que eu procuro acompanhar até hoje, né, porque a gente é de um tempo antigo, né, Wagner? Em que não tinha nem internet quando a gente começou, não tinha computador. Sim. Né? Me lembro de trabalhar. Não trabalhamos juntos, né? Somos amigos há mais de 30 anos, mas nunca trabalhamos juntos. Mas eu me lembro quando comecei a trabalhar na Rádio Tupi e coordenar, né, programas e tal, a gente batia na máquina de escrever o roteiro do programa, né? Então não tinha nem computador, né? A
gente recebia as mensagens por telex, né? Pegava o telex. E tinha que traduzir. Isso. Que normalmente as empresas eram internacionais e você tinha que traduzir o telex que vinha na hora. O Jornal do Comércio era no mesmo prédio onde a gente pegava o telex escrito e tal, enfim. Então isso foi lá em 1989, 90 e tal. De lá para cá muita coisa mudou, né? Praticamente nada é o que já foi um dia em relação ao jornalismo. E eu vejo a profissão completamente hoje diferente. Agora, se você não acompanhar essas mudanças, pelo menos não tentar acompanhar, por mais que a gente seja hoje, vamos dizer assim, velhos, né, para a profissão, ou estamos já numa geração antiga da profissão, se você não acompanhar isso aí, você realmente fica para trás. Você é engolido, você é atropelado pela bola de neve da tecnologia, da modernidade, das transformações. Então, a questão de você hoje, de eu estar no YouTube, de você estar no YouTube hoje, não é nem necessariamente uma escolha, é uma necessidade, né? Isso aí é uma imposição hoje da profissão e da nossa atividade, você se digitalizar. Quem não está digitalizado hoje, simplesmente, eu acho que não está inserido mais dentro do contexto. Quando você fala em digitalizar, né, e modernidade, e nós estamos vivendo aí essa transformação, lá atrás falavam que quando a TV chegasse, iria acabar com o rádio, depois veio aí a internet e está crescendo o streaming. Sem dúvida, as pessoas também mudaram, né? Nós tivemos que mudar para acompanhar as pessoas que mudaram, né, Zé? Eu acho que... O consumo é muito rápido. Sim, você diz o público, né? O público hoje, a gente tem que ficar o tempo todo tentando entender o que o público quer, né, Wagner? Porque nem sempre o que o público quer é exatamente conteúdo, como a gente dizia no passado, conteúdo que eu digo assim, essa pessoa quer consumir um conteúdo jornalístico. Não é necessariamente isso. Muitas vezes ela quer uma brincadeira, né? O que hoje dá muito view, dá muito clique, dá muita audiência em Instagram? É meme. Né? O que dá mais audiência hoje são duas coisas que dão mais audiência. É informação nova, né? O que é difícil acontecer no Instagram, mas tem colegas que hoje informam no Instagram, que trazem notícia no Instagram, isso existe. Isso dá muita audiência. E meme. São as duas coisas que dão mais audiência em internet, em Instagram. No YouTube também é a mesma coisa. No YouTube, mais informação do que meme. Meme não é lugar... YouTube não é lugar para meme, né? Mas o Instagram é. Então, assim, você trazer hoje... vou trazer notícias que já estão nos outros veículos, que já estão na internet. Aquilo vai dar algum engajamento, aquilo vai dar audiência. Mas não é o que mais dá audiência. Então, você tentar fazer a leitura do que o público quer, né? E o que o público quer, muitas vezes, como eu disse, não é exatamente o conteúdo tradicional, o conteúdo jornalístico como a gente conheceu 10, 20, 30 anos atrás. Isso não é necessariamente o que mais engaja, o que mais dá audiência. Mas a gente precisa ficar o tempo inteiro correndo atrás de entender o que o público quer. Até porque esse público hoje quer uma coisa e amanhã quer outra, né? Exatamente, tem isso também. Agora vem cá, Fluminense, quando você sai da Fox, você entra já no YouTube com o Renato Maurício Prado, né? Essa foi a lógica direta. E aí, ele já foi seu comentarista, o Central Fox, é isso? Exatamente. Né? Foi seu comentarista, você apresentava, era o editor do programa, e ele era seu comentarista. E aí, vocês saíram da TV e começou esse trabalho no YouTube. É diferente do que você fazia na TV, não? É muito diferente, né? Muito diferente. Eu acho que a TV, ela... Não vou dizer que ela não existe mais, né? Eu não quero correr o risco de cair no erro que muita gente comete em relação ao rádio. O rádio vai acabar. O rádio não vai acabar nunca, né? Para começo de conversa. A TV também não vai acabar nunca. Só que a TV de hoje não é mais a TV que já foi. Se você quiser falar sobre a televisão de agora e falar a TV ela vai continuar existindo para sempre. Vai, mas só que a TV de hoje já não é a mesma TV anterior. O próprio rádio hoje, né? O rádio hoje tem imagem. O rádio hoje tem como complemento praticamente tudo, se eu estiver errado você me corrija, tudo está sendo transmitido ao mesmo tempo no YouTube, né? É uma forma de atrair um novo público para o rádio, né? Um público que não vai estar ouvindo na caixinha no rádio tradicional, que quase não existe mais. Então, assim, a TV está em plena transformação, em plena metamorfose constante. E a TV hoje, ela se confunde com o streaming, né? O que é a TV? A TV hoje é o Jornal Nacional, é a TV Globo, é a TV aberta? Esse modelo vai sobreviver, vai resistir
Por quanto tempo? Talvez no Brasil resista por bastante tempo ainda, né? Mas lá fora está cada vez mais raro você ter TV na forma tradicional. Então, é uma característica de países do terceiro mundo, como é o Brasil, um país em desenvolvimento, mas é um país do terceiro mundo. É um país onde a TV aberta ainda tem uma penetração, ainda tem uma força muito grande, porque, naturalmente, no Brasil, em muitos lugares, a internet não é tão presente assim como nas grandes capitais, nos grandes centros. Então, muita gente no interior, numa casinha de interior, no meio do mato, em estados menos ricos do Brasil, não tem outras grandes opções que não sejam a TV aberta, como nós tínhamos aqui nas capitais 20 anos atrás. Por exemplo, quando você vai para o YouTube, e consequentemente nas outras redes, você pega um nicho, né? Você falou em segmentar, e você acabou segmentando com o Fluminense. Você pegou o Fluminense porque você torcia pelo Fluminense ou você viu que era um nicho que poderia ser bem explorado e pela sua ligação até de coração ficou mais fácil? Não, eu acho assim, o YouTube, ele é uma plataforma de segmentação. Você tem que falar no YouTube sobre algo com o qual as pessoas se identificam, sobre você ter autoridades, você ter propriedade e autoridade sobre o que você está falando. Nós fizemos esse canal, um canal de 2 jornalistas, né? A gente fala sobre todos os assuntos. Durante a Copa do Mundo fizemos lives sobre as seleções em geral, sobre os jogos da Copa do Mundo, sobre o Brasil. Eu falo sobre o Flamengo, falo sobre o Botafogo, sobre o Vasco. Quando comentava até pouco tempo no UOL, por exemplo, falava sobre qualquer time, fiz jogos do São Paulo e por aí vai. Então, assim, eu, naturalmente, como todo jornalista, tem que estar preparado para falar sobre diversos assuntos, principalmente assuntos ligados à minha área de atuação, que é de esporte. Mas o YouTube, né, o canal de YouTube, ele vai funcionar melhor, ele vai realmente engajar, ele vai trazer público que seja nichado, que seja segmentado sobre o assunto com o qual você tem mais intimidade e sobre o qual você tem mais propriedade e autoridade para falar. Acho que o público me identifica como alguém que tem alguma propriedade para falar sobre o Fluminense e identifico o Renato como alguém que tem mais autoridade, mais propriedade para falar sobre o Flamengo. Não quer dizer que ele não fale sobre o Fluminense também e que eu não fale sobre o Flamengo ou sobre qualquer outro assunto, sobre o Vasco, sobre o Botafogo, sobre o Corinthians, sobre o Palmeiras. Mas a segmentação do YouTube, ela realmente te força, se você quiser resultados no YouTube, ela te força a escolher algo que seja um assunto com o qual você tenha intimidade e o qual você domine. E o público precisa identificar que você é um cara que domina aquilo ali, né? Ele precisa entender, bom, esse cara aí, se o Fluminense for jogar, eu vou nesse cara aqui, ou em mim, ou em qualquer outro cara, qualquer outro influenciador, que é um cara que eu entendo que ele tem autoridade. Eu quero ouvir a opinião dele, quero ouvir o Wagner sobre isso. Você já se sente formador de opinião? Eu não gosto desses termos, não, Wagner. Eu não sei o que eu sou jornalista. Agora de formador de opinião, influenciador e tal, isso aí... E como formador de opinião, que é o termo da moda, né, influenciador, você acreditava que o Fluminense, ano passado, nessa mesma época, janeiro, né, fevereiro, iria chegar onde chegou no final do ano? De ser campeão da Libertadores, eu acho que era muito improvável, né? No ano passado era uma situação improvável. Eu tenho certeza que eles próprios não imaginavam isso, né? Eu vi uma entrevista recente do Marcelo, né? Foi o Marcelo que falou. Falou, quando eu cheguei a gente estava pensando em chegar longe, em fazer coisas, mas obviamente era muito distante imaginar que a gente seria campeão da Libertadores, né? Era uma coisa muito distante. Estavam tentando ser campeões cariocas, né? Que, se você voltar um ano atrás, já não era o favorito. O Fluminense não era o favorito a ser campeão carioca nem em 2022, nem em 2023, e foi bicampeão. Então, assim, eu acho que era improvável. Alguém disser aqui, eu achei que o Fluminense ia ser campeão da Libertadores. Mentira. Eu acho que ninguém achou isso. Você pode ter achado isso em determinado momento no meio da trajetória, né? Ou que, o Fluminense tem alguma chance. Bom, alguma chance, tudo bem. Estava contratando jogadores. Mas não era o favorito. Eu não imaginei que seria antes da temporada começar. Mas não vejo nenhum absurdo, não acho nenhuma zebra ter sido campeão. Por exemplo, começamos a temporada. O que esse time pode fazer de diferente do que fez ano passado? Ou a tendência é realmente se manter ou haver uma queda natural? Depende da formação do elenco. Eu acho que o Fluminense está com um time envelhecido,
já estava no ano passado. Ah, mas deu certo. Deu certo. Deu certo, né? Com alguns poréns. E é importante a gente notar que o Fluminense, por exemplo, só para citar a final da Libertadores, ele ganhou a final da Libertadores quando 2 veteranos tinham saído do time já. Né? Felipe Melo já não estava em campo e Marcelo já não estava em campo. Então, aí entrou, ali estava o Diogo Barbosa já em campo, John Kennedy já tinha entrado, e o Fluminense já ficou um pouco mais leve e acabou ganhando o jogo naquela hora, né? Naquele momento em que já não estavam todos os veteranos em campo. Significa que os veteranos não tenham mérito, que não tenham sido importantes na campanha? Óbvio que não, né? Mas há um quebra-cabeça a ser montado. Esse quebra-cabeça, na minha visão, ele não pode ser montado com 11 peças em campo, tendo 8, 7 ou 9 jogadores veteranos em campo. Isso é absolutamente contraproducente, é contra a lógica universal do futebol. Não é possível que só o Fluminense esteja certo colocando 8 jogadores acima de 35 anos em campo, ou 33 ou 34, e botando 2, 3 jovens, e todos os outros times do mundo estejam contra essa lógica e, não, eles estão errados e só o Fluminense está certo. Eu acho que não é o caso. O que mostrou pra gente o ano de 2023 é que não é impossível você ganhar um título importante com muitos veteranos no time, né? Mas supor que isso em nenhum momento tenha atrapalhado, eu acho que é uma suposição incorreta. O Fluminense poderia ter tido mais facilidades em alguns momentos se tivesse tido um time mais jovem em campo. Ele enfrentou agora o Manchester City, né, e perdeu de uma forma categórica lá na Arábia. Eu estava lá no estádio, tudo. Com o City, se eu não me engano, não tem nenhum veterano. Não tem nenhum. Não é que tenha 1 ou 2, que eu acho que você ter 1 ou 2 jogadores veteranos no time, como o Fluminense poderia ter, como tem agora o Renato Augusto, que talvez nesse começo de temporada seja o único veterano em meio aos garotos, você ter 1, 2, 3 que seja, vai, você considerar o Fábio, que é um grande goleiro, eu acho que isso é aceitável. Eu acho que isso aí ainda pressupõe um equilíbrio, né, na equipe. Mas um grande time campeão mundial, como o Manchester City, não tem nenhum veterano. Nenhum, né? Então, assim, é possível você ter um time só de jogadores jovens, e não precisa ser todo mundo com 20 anos, com 19 ou 21, você pode ter jogador de 27, de 26, de 28, de 31. Agora, 7, 8 jogadores de 34, 35 anos é absolutamente ilógico. Então, para essa temporada, respondendo a sua pergunta, objetivamente, o Fluminense precisa oxigenar o elenco. Precisa trazer mais jogadores jovens, né? Porque os veteranos continuam lá. Já saiu um dos jovens, saiu o Nino, que é um dos principais jogadores do time. O André vai sair a qualquer momento. E a reposição tem que ser no mesmo nível, inclusive de faixa etária. E insisto, é necessário que em todas as posições haja mais opções de jogadores jovens. O Fluminense era envelhecido ano passado e agora passou mais um ano. Então, esses jogadores que já estavam, de uma certa forma, com certo problema físico, muitas vezes, em 2023, agora tem um ano a mais. Então, a tendência é que eles tenham um declínio, ainda que seja suave, ainda que seja discreto, que eles tenham algum declínio técnico e físico para 2024. Nós estamos conversando aqui com José Ilan, jornalista, agora influenciador digital, né? YouTuber. Ele não gosta muito de ser chamado assim, mas na verdade ele é. Ele que, junto do Renato Maurício Prado, eles têm o canal Ilan e Renato. E ele também fazendo bastante sucesso, não só no YouTube, mas também no Instagram. Nós estamos falando do Fluminense e o nosso podcast a gente fala de tudo. Fala de política, de economia, de cidade. Só para a gente amarrar esse assunto Fluminense. E o Fernando Diniz, depois dessa bulha toda envolvendo seleção brasileira, como é que você acha que vai chegar o Fernando Diniz em 2024? Tá com moral, né, Wagner? Com a torcida do Fluminense ele tem muita moral. Eu acho que ele comete erros, eu acho que ele é um treinador bom. Quando ele foi contratado pro Fluminense dessa vez, ao contrário de muita gente, talvez a maioria não tenha gostado, mas eu achei boa a contratação na época já, e se provou um acerto, porque deu certo, né? O Diniz é campeão carioca e campeão da Libertadores. Mas isso não impede que a gente possa observar ou apontar problemas que o Diniz tem, e eu acho que ele está inserido nesse contexto dos jogadores excessivamente veteranos, de uma formação de um elenco desequilibrado em relação a ter jogadores de faixa etária alta. Ele é responsável pela escolha do elenco também, ainda mais o Diniz, com a moral que tem dentro do Fluminense, né, com o prestígio que ganhou lá dentro. Ele obviamente é consultado para a montagem do elenco, e é ele que tem que dizer, olha, precisamos de jogadores jovens. Olha, não podemos renovar com esse aqui, porque esse aqui já está... Não estou citando ninguém especificamente, mas ele é responsável por isso. Então, eu vi o Diniz
em alguns momentos na temporada de 2023, refém dessa filosofia dele de prestigiar jogadores com muito nome e que necessariamente não estão mais rendendo o que já renderam um dia, né? Então eu acho que essa situação ele precisa corrigir. Eu acho que ele precisa evoluir nisso e entender que o elenco precisa de fôlego, de pulmão dos jogadores mais jovens. E detalhe, o Fluminense tem esses jogadores já dentro de casa. Eu acho que o Diniz utiliza pouco a molecada de Xerém. Tem jogadores que estão na fila para ser utilizados lá. Não têm tido oportunidade. E eu temo que eles não tenham oportunidade novamente esse ano. E aí acabam saindo com facilidade. O Diniz foi decepção para você na seleção? Você esperava uma seleção diferente com ele? Ou a forma dele dirigir um time numa seleção que você chega 3 dias antes de um jogo, viaja, volta, fica no máximo uma semana com o grupo, nunca ia dar certo? Eu acho que um pouco de cada coisa que você falou. Acho injusto cobrar do Diniz demais em relação à seleção, né? Pelo pouquíssimo tempo, foram só 6 jogos, foram 3 convocações, né? 3 convocações, foram 3 grupos de 2 jogos, muito pouco tempo de trabalho, pouco tempo de treino antes de cada 2 jogos, né? Então, claro, é um pouco injusto a gente imaginar ou a gente pensar, poxa, o Diniz poderia ter feito um trabalho melhor. Porém, foi abaixo do que a gente poderia falar, olha, isso aqui é aceitável. Se o Diniz tivesse feito esses 6 jogos e o Brasil tivesse vencido 3 ou 4, empatado 1, perdido 1, era uma coisa ok, né? Mas uma campanha como essa, em que ele venceu só os 2 primeiros jogos, sendo o segundo, já foi no último minuto, numa bola parada. E aí depois dos outros 4 jogos, ele empatou 1 e perdeu 3. É essa a campanha. 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas. Eu acho que é abaixo do mínimo aceitável. Então, dizer que não foi decepcionante, eu acho que foi. Não dá para cobrar demais, pelas razões que eu apontei, mas também não dá para dizer que tá tranquilo. Não tá tranquilo. Por exemplo, a última grande conquista do Brasil foi com o Filipão, né? Na Copa do Mundo. E se você parar para pensar, ele teve um período bom de treinamento. Ele ficou um bom tempo com o grupo. E isso talvez tenha ajudado aí nessa grande conquista. Mas normalmente ninguém tem tempo. O Dorival, por exemplo, vai passar pelo mesmo problema do Diniz? Chegou... Porque tem gente que defende que o time dele foi outro. Ele deveria ter sido chamado quando sai do Flamengo, né? Agora já teria passado o time que ele deveria assumir a seleção. O que você acha do Dorival? Acho ótimo. Acho uma ótima opção. Eu acho, a meu ver, é um treinador mais maduro do que o Diniz. E aí isso não quer dizer que ele tenha uma qualidade melhor do que o Diniz, né? Mas é um treinador mais velho, muito mais experimentado, muito mais experiente. O Diniz, com toda a capacidade que tem, eu acho que ainda comete erros próprios de quem ainda está amadurecendo, né? O Diniz já é um treinador vencedor, já considero ele vencedor, mas ele ainda está amadurecendo, ainda é um treinador jovem, que ainda está em formação, a meu ver. E o Dorival é um treinador mais maduro, né? Eu acho muito mais experimentado, já passou por muito mais situações. Eu acho que ele já deu um bom sinal na coletiva quando indicou que vai convocar mais jogadores do futebol brasileiro que estejam atuando aqui. Isso é um acerto óbvio, né? Isso é um acerto... Está demorando a acontecer. Eu acho que está aí, inclusive, uma parte do que o Diniz me decepcionou. Você perguntou anteriormente, decepcionou? Eu acho que ele poderia ter sido um pouco menos conservador, o Diniz, nas convocações. Ele basicamente convocou a mesma seleção que estava sendo convocada anteriormente, acrescentou 1 ou 2 nomes, né? E o Dorival, a meu ver, vai fazer uma mudança um pouco maior. Claro que ele não vai mudar todo mundo, mas se o Diniz mudou 10% dos nomes, acho que o Dorival vai mudar 30% pelo menos, e a gente vai ter uma cara de seleção mais renovada. Eu acho que é disso que o Brasil está precisando. Por exemplo, você fez a Copa de 2006? Chegou a fazer a Copa de 2006? Trabalhei na Globo, né? Não estava lá na Alemanha, mas eu estava na TV Globo. Eu pego sempre 2006 como referência, porque foi uma zona. 2006 foi uma loucura. Vex, né? A gente ficou em Vegas, na Suíça, né? A seleção brasileira. Vegas é desse tamaninho, pequenininha. Cidade, sei lá, de 4 mil, 5 mil habitantes. E não tinha uma ocorrência policial, para vocês terem uma ideia.
há mais de 17 anos. Até chegar Adriano e Ronaldo lá, né? Mas ele não tem nada a ver com o que aconteceu. A torcida brasileira tomou conta da cidade, quintuplicou a movimentação, tínhamos mais de 20 mil pessoas numa cidade, e aí roubaram tudo, tivemos problema com o ônibus da Nike, uma confusão danada. E o que acontece? Naquela época você tinha Cafu, você tinha Roberto Carlos, você tinha Adriano, você tinha Ronaldo, tinha Ronaldinho Gaúcho, só grandes jogadores. Mas uma vez o Ronaldo deu uma entrevista pra gente e ele falou um negócio que eu levei adiante. Desde então eu sempre repito isso. Eles ficaram trancados, mas muito bem trancados, num castelo. Lindíssimo, à beira do lago, você só ouvia pato. Um negócio espetacular, lindo. Conto de fadas. Alexia, conto de fadas, João. Espetacular. E aí, a Alexia está com a gente aqui na produção, o João também, o Cláudio, toda a galera ali atrás. Tem uma equipe grande aqui no nosso podcast. E aí, o que acontece? Qual é a motivação de um cara multimilionário, não estou falando milionário, multimilionário, de abandonar as férias, porque a Copa do Mundo acontece quando eles estão de férias, eles não curtem as namoradas, né? Não curtem as esposas, a família, para ficar dedicado a uma seleção, ou brasileira, ou outra qualquer. E o que eles vão ganhar com isso? O título mundial. Eles não têm mais essa motivação. Você concorda que o cara que já é realizado financeiramente e de títulos também não tem a motivação de defender o país? O que você acha? Eu discordo. Eu acho que tem. Eu acho que eles têm, sim. Eu acho que as últimas gerações, aí eu não estou me referindo a 2006, né? Que era uma geração muito melhor do que a atual, na minha opinião. Sim, não dá nem para comparar. Não dá nem para comparar. Eu acho que as safras têm sido fracas, Wagner. E eu acho que o futebol brasileiro está ficando para trás. Está ficando para trás, né? Em estrutura. Embora tenhamos alguns clubes hoje bem estruturados no Brasil, mas é um bem estruturado para o nosso consumo interno, né? Se você comparar com estruturas dos clubes do exterior, são estruturas bem inferiores, né, às que temos no Brasil. Se você comparar a especialização, a capacitação dos treinadores brasileiros, muitas vezes também estão ficando para trás. E não adianta ficar falando, mas treinador brasileiro é bom também. Ninguém está dizendo que não sejam bons. Eu acabei de elogiar muito aqui o Dorival, acho um ótimo treinador, né? Mas ele é do nível dos treinadores europeus, dos treinadores portugueses. Por que os portugueses estão vindo para o Brasil e a maioria está dando certo? A maioria. Não adianta brigar com fatos. A maioria dos treinadores portugueses vai bem no Brasil, mesmo quando chega um cara aqui sem nome, né? Tem acontecido bastante isso. Então, isso precisa ser colocado na mesa, precisa ser encarado de frente e, em vez de ser tratado com patriotismo, de falar, não, os nossos brasileiros, os nossos treinadores são tão bons quanto os lá de fora. Não são, não. Na média, não são. O principal treinador do Brasil hoje é um português. O principal treinador dos últimos anos, antes do Abel Ferreira, o que mais fez sucesso, era o Jorge Jesus. Outro português. E por aí temos o Vojvoda no Fortaleza, que é super cobiçado por todo mundo, né? Já não é português, mas enfim. E por que ele não sai para um grande centro? É uma filosofia dele, né? Ele decidiu cumprir os contratos dele, né? Eu acho que não tem nenhum problema o cara sair, né? O profissionalismo pressupõe ou prevê a possibilidade de você sair. Aliás, sair do clube, você mudar de empresa, você sair da Rádio X para a Rádio Y, da TV A para a TV B, não é descumprir contrato. No contrato tem uma cláusula de rescisão. Quando você troca de emprego, você pede demissão na sua empresa, se você for um cara com contrato, né, de pessoa jurídica, você está apenas cumprindo o contrato na parte que tem uma cláusula prevendo a possibilidade de rescisão, ainda que a rescisão seja indenizada, né? Você tem que pagar alguma coisa. Então não é descumprir contrato. Eu não vejo problema em ele sair. Mas a filosofia dele é diferente. Ele pensa que se ele assinou um contrato, ele quer cumprir até o fim, independente do que vai acontecer. E para mim está muito claro que ele não vai sair para lugar nenhum. Porque ele já teve convite dos mais variados tipos. E para ganhar muito mais. Do Flamengo, do São Paulo, do Corinthians, de quem quer que seja. E ele não saiu do Fortaleza. É admirável, né? Admirável. Mas, por exemplo, se ele vier para um grande centro e não conseguir resultados, ele não emplaca 6 meses. E aí não tem contrato que dê jeito para ele continuar. Mas eu acho que ele tem mercado, né, Wagner? Acho que se ele não der certo em algum time, ele não vai se queimar numa hipótese dessa, em um trabalho que não seja bem sucedido. Vamos pegar o Tite. O Tite é o técnico do Flamengo desde o ano passado. Quando ele começou a ter uma sequência de tropeços, você viu na mídia que ele estava balançando. Tudo bem que ele chegou, classificou o time para a Libertadores, mas o Flamengo ficou sem vencer algumas partidas. Se o Flamengo for mal
no início da temporada, ele também vai ser questionado, mesmo sendo o Tite, né? Claro, claro. É o que você falou, né? O treinador, ele às vezes é fiel demais ao clube e na primeira 2, 3 derrotas que tiver, ele pode ser mandado embora. Eu acho que não é muito o caso do Fortaleza, que, aliás, a gente está aqui tratando como, talvez possa parecer que a gente está tratando como um time menor, um time menos importante. E não é. O Fortaleza se tornou um time muito importante, muito relevante. Eu fiz jogos em Fortaleza anos atrás, quando eles estavam na outra oportunidade em que eles estavam na primeira divisão, na Série A, e aí caíram, ficaram um bom tempo fora e voltaram agora uns 4, 5 anos atrás, já com o Rogério Ceni. Mas o Fortaleza tem uma torcida gigante, como tem o Ceará, né? Claro, são times mais regionais, mas muito grandes na sua região. E eu vejo o Fortaleza como um time emergente. Mas eles mudaram a forma de viver, de olhar o futebol, né? Eu acho que é um time emergente, como em algum momento foi o Atlético Paranaense, e eu acho que ele já está se estabelecendo, ele já está conseguindo se consolidar nesse grupo em que também está o Atlético Paranaense. O pessoal pensa muito com os 12 chamados gigantes. Bragantino também, você encaixa? Não, o Bragantino eu acho que é uma situação um pouco diferente. O Bragantino, ele tem uma estrutura empresarial por trás, né? Não é nenhum demérito isso, né? Futebol empresa, futebol nos moldes que temos hoje, eu não vejo nenhum problema, mas é um clube com o nome de uma empresa junto, né? Eu acho que o Fortaleza ele tem algo a mais, muito a mais do que tem o Bragantino, assim como tinha o Atlético Paranaense. É um clube, de fato, muito estruturado, muito organizado e que não depende necessariamente ou essencialmente de um patrocínio, de uma empresa forte. Eu acho que o Fortaleza já é um clube que se estruturou como clube mesmo, e claro, dinheiro é sempre bem-vindo, patrocínio é sempre bem-vindo. Mas não é o que está fazendo a locomotiva andar, não é o patrocínio. Quando você fala em clube emergente, a gente pega também, por exemplo, o Cruzeiro, que caiu para a segunda divisão. O Ronaldo abraçou a ideia, quer dizer, o Ronaldo veio como o chefe dessa nova empresa, mas ele não é o único dono, ele está lá de frente, porque a empresa precisa ter um cara que tenha realmente um respaldo, e o respaldo é o Ronaldo, mas o Cruzeiro ainda não decolou, como a torcida queria, né? O Vasco quase caiu, não decolou com a SAF. Então, a SAF é um movimento que veio para ficar. Até que ponto o torcedor brasileiro entende e compreende esse novo movimento, na tua opinião? Eu não sei se veio para ficar. Eu acho que não dá para saber. Eu acho que temos casos, como você citou aí, bem-sucedidos e outros nem tanto, né? Eu ainda entendo que o fator principal no futebol é você ter dentro dos clubes profissionais do futebol, né? Não adianta ter dinheiro, não adianta ter um empresário que venha de uma multinacional atrás de uma mesa fazendo contratações ou tomando decisões no futebol, se ele não for um cara com entendimento, com conhecimento do futebol, né? O John Textor, ele é um profundo conhecedor de futebol? Eu duvido que seja. Eu não acredito que seja, né? É um cara que está se especializando na marra, né? Ele não é dono só do Botafogo. Ninguém está dizendo aqui que ele é um aventureiro que não sabe nada de futebol. Mas ele é um profissional do meio e profundo conhecedor da cultura e do futebol brasileiro de uma forma geral? Não, óbvio que não é. Óbvio que não é. Isso faz diferença? Bom, se é um clube centralizador, onde o dono da SAF, né, o dono do dinheiro, o dono da chave do cofre, manda muito e os outros não mandam quase nada, se é esse o caso, é um problema. É um problema. Então, eu acredito no modelo da SAF profissionalizado, profissionalizado no sentido de que haja executivos e pessoas realmente que entendam de futebol. O Vasco vai funcionar com o Pedrinho na presidência e com uma SAF que talvez não lhe dê autonomia para tomar as decisões que precisam ser tomadas, né? Eu encontrei o Edmundo esses dias, conversamos, e há um clima de apreensão no Vasco, que o Pedrinho tomou posse, né? O Pedrinho é o novo presidente do Vasco, e é indiscutível o conhecimento que ele tem de futebol e sobre o Vasco, né? O clube do coração dele, o clube onde jogou por tanto tempo, o próprio Edmundo, mesma coisa. E o Edmundo me contava sobre essa apreensão, esse certo desconforto que o Pedrinho está enfrentando nesse começo de trabalho. Ele vai ter autonomia para fazer as coisas que precisa fazer? Mas ele já sabia disso, né?
Porque na campanha... Me parece que não sabia com essa extensão, entendeu, Na Wagner? campanha, se nós sabíamos, e nós não estávamos vivendo o dia a dia, a pessoa que é candidata tem que saber. Parte do pressuposto. Né? E ele estava bem assessorado. Tinha o Edmundo, o Felipe, né? E outras pessoas que não são do futebol, mas estavam dando uma assistência para o Pedrinho. Se nós que somos jornalistas já sabíamos o que poderia acontecer, o cara que está vivendo, né? Mas é sobre isso. Eu acho que a SAF, ela não pode abrir mão, ela não pode realmente prescindir de gente. Aí eu não estou me referindo só ao Vasco, estou me referindo à SAF de forma geral. A SAF ela não pode ser gerida de forma quase que completa por pessoas que não são especialistas naquele meio. A SAF tem que realmente profissionalizar-se, trazendo ou colocando na gestão gente que entenda muito do que está tratando. Verdade, a SAF e que tem autonomia. né? A SAF nada mais é do que um grande investidor. É um grande investidor. Mas se o grande investidor não é apenas um investidor e passa a ser o tomador de decisões, aí começa a ficar um pouco perigoso. Mas tem que haver um conselho, né? Cada caso é um caso, mas tem que haver um conselho de pessoas que entendam com a pessoa que é um representante do investimento. Mas no Botafogo funciona assim? No Botafogo me parece a coisa muito centralizada realmente no texto. Nele, né? Tudo nele. Então não é um conselho. Não, mas cada um tem o seu regime, né? Cada SAF, nenhuma SAF é igual a outra. Mas é sobre isso. Eu acho que a SAF que dá certo... A SAF do Botafogo deu certo esse ano que passou? Acho que deu. Não deu errado, né? Teria dado certo realmente se tivesse sido campeão brasileiro. Se o Botafogo não tivesse entrado na SAF, tinha quebrado. Se o Vasco, mesmo criticando, mesmo as pessoas criticando aí a SAF do Vasco, se ela não existisse, o Vasco tinha sido rebaixado, sim. Ou você acha que não? É difícil a gente prever, mas acho que sim. O Vasco ficou a um ponto de ser rebaixado. Porque né? se não tivesse aquela gritaria e mudasse tudo, técnico novo, 5, 6 reforços e tudo mais, o Vasco tinha caído. Eu acredito no modelo da SAF com profissionalização, com gente do futebol formando esse colegiado, esse conselho, onde realmente as pessoas que têm que tomar as decisões sejam pessoas com propriedade, com capacidade para tomar aquelas decisões. E se todo mundo virar SAF, eu acho que a médio prazo, talvez daqui a 10 anos, 15 anos, todos os grandes clubes da Série A vão se tornar SAF de alguma maneira. 4 SAFs não vão dar certo, né? Porque normalmente, pela situação de hoje, 4 são rebaixados, né, Zé? Bom. Você vai sempre dizer que 4 não deram certo. Eu não sei se todo mundo vai virar SAF. Você acha que não? Mas se você... não sei se oficialmente... Você acha que o Flamengo não vai virar SAF no futuro? Não sei. Por que o Flamengo precisa virar SAF? O Flamengo já tem uma existe arrecadação... estudo, mas já existe estudo. Mas o Flamengo tem uma arrecadação anual de mais de 1 bilhão de reais, né? Que hoje é dinheiro que sobra em relação ao que ele precisa, né? Ele tem muita capacidade de investimento porque ele gasta muito menos do que arrecada. O Flamengo precisa virar SAF. Se você quiser avaliar a SAF de uma forma mais ampla, como você falou, a SAF nada mais é do que um investidor. O Flamengo, se você pensar por esse ângulo, o Flamengo já é uma SAF. O Flamengo tem um grande investidor, que seja, no caso... Quem são os investidores do Flamengo? São os patrocinadores. Quem é o grande investidor do Corinthians? É a empresa que agora comprou a camisa pelo patrocínio mais caro do Brasil. Então, assim, ali já é um investidor. É só um outro modelo, um outro nome. Né? Mas aquele investidor, aquele patrocinador, não deixa de ser, de uma certa forma, o cara que está botando, que está bancando o futebol do Flamengo, do Por exemplo, Corinthians no Palmeiras, como é que você observa aquele regime de administração? Em que ela é patrocinador e presidente? É meio complicado às vezes, né? Isso aí é mais ou menos, né? Mais ou menos guarda algum parentesco com essa SAF que eu citei do Botafogo. Né? Se ela é a investidora, como é o Textor no Botafogo, e ela é a tomadora de decisões ao mesmo tempo, ela tá, na verdade, tá tomando tudo para ela, né? Ela é a dona do clube. A Leila hoje é dona do clube, é como se você quiser fazer também uma comparação meio torta, mas é uma comparação que cabe de alguma forma a gente lembrar. O Botafogo teve mecenas no fim dos anos 80, no início dos anos 90, o Emil Pinheiro, ele era o cara que botava o dinheiro no clube, né? E ao mesmo tempo era o cara que tomava as decisões, contratava, demitia. Então, de certa forma, são modelos que eticamente até, ou do ponto de vista de gestão, não é o modelo ideal, porque a Leila, se ela bota dinheiro e em algum momento ela tem que zelar pelos interesses da empresa dela, né?
Às vezes o interesse da empresa dela não vai ser o mesmo interesse do clube. Às vezes esses dois interesses estão em lados opostos, mas ela tem que zelar pelos dois ao mesmo tempo. Então, nem sempre, eticamente, vai ser compatível uma coisa com a outra. Nós já estamos aqui na reta final do nosso episódio com o jornalista José Ilan, e nessa reta final eu quero saber de você o seguinte, rapidinho aqui. Futuro do Neymar. Como é que você observa o futuro do Neymar? É o nosso melhor jogador? Por que ele não decolou até agora? Vai decolar alguma vez na vida? Olha, como diria Cazuzas, futuro muito duvidoso do Neymar. Eu não acho que ele vai decolar, não, o Wagner. Sendo bem honesto, eu acho que o Neymar já teve o tempo dele. Não me lembro qual é a idade que ele está agora, acho que é 31 ou 32 já, se não me engano, já está com essa idade. Mas é um jogador que, cara, já passou por... Ele já esteve na Copa do Mundo de 14, 18 e 22, já jogou 3 Copas do Mundo, né? Queriam que ele estivesse em 2010, eu me lembro das cobranças, fui lá para a África do Sul, mas ele acabou não sendo convocado e tal. Mas ele já jogou 14, 18 e 22. Ele foi muito mal nas 3? Não, ele foi ok na de 14, ele foi decepcionante na de 18 e ele foi mal na de 22, tá? Foi péssimo? Não, mas enfim, ele não corresponde, ele não entrega o que se espera dele. O Neymar não é um jogador, e a sua pergunta... ela pressupõe que ele seja um cara diferenciado, um fora de série. Isso ele não foi em nenhuma oportunidade nas Copas do Mundo. Então, eu acho que ele vai terminar os dias dele, o que resta da carreira dele, ele vai terminar como um jogador que acabou sendo menos do que se esperava. Ele é muito diferenciado, ele tem muito talento, mas por razões diversas, em alguns momentos razões clínicas, físicas, outras da cabeça dele ou de comportamento dele, por razões diversas, ele não foi o que se esperava ou que ele poderia ter sido. Ele é diferenciado, então. Você concorda que ele é diferenciado? Claro que é. Além do Neymar, que não rendeu na seleção, quem é diferenciado no Brasil? No Brasil hoje, mas precisa ser jogador brasileiro, o Arrascaeta é diferenciado. Pensando aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Bom, o Marcelo é diferenciado, né? Tá em fim de carreira, mas é um jogador muito diferenciado. Joga a bola pro cara que o cara resolve. Vamos lá, quem é no Brasil? Então pega um brasileiro, já que você tá com dificuldade. Dá a bola pro cara, o cara vai resolver. Leva o time nas costas. Cara, diferenciado no Brasil não tem muito. Acho que tem ótimos jogadores. O Palmeiras tem vários bons jogadores. Tem o Rony, tem o Veiga. Então vamos aumentar essa lista aqui. Brasileiro que atua lá fora, diferenciado. Difícil, hein? Eu não vou citar ninguém... Porque os diferenciados que jogam lá fora hoje estão na seleção brasileira. Em tese. Né? Mas não são diferenciados. Não são, é isso que eu quero dizer, né? São bons jogadores, em alguns casos muito bons, né? Mas diferenciados. Então é sobre isso. A seleção brasileira hoje não tem craque. Não tem. O craque seria o Neymar. O Neymar está machucado, vai ficar um tempo fora. E quando está, na minha opinião, não faz a diferença que deveria fazer. Alguém vai citar hoje o Vinícius Júnior, que acaba de fazer um jogo muito bom, agora recente. E é realmente um jogador muito promissor. Eu ainda acho jogador que hoje eu poderia chamar de muito bom e muito promissor. O Vinícius Júnior já explodiu, já é um jogador que você fala, pô, esse cara está consolidado como grande craque mundial? Não, porque para isso, na minha opinião, ele precisa entregar a mesma coisa na seleção. Né? Ele já é um jogador realmente muito bom em clube, mas na seleção ainda está devendo. Muito bem. E a gente vai fechar esse papo, já que estamos falando aqui de diferenciado, com esse diferenciado aqui, que é José Ilan, um baita profissional, um cara que começou no rádio, na verdade na Rádio Jornal do Brasil, né? Foi pouquinho tempo, né? Foi para a Rádio Tupi, trabalhou lá em diversas oportunidades, acho que uns 2 anos, mais ou menos, né? Três anos e pouco. Foi para TV Globo, TV Manchete, voltou para TV Globo, brilhou no Fox Sports e agora está brilhando também nas redes sociais. Zé Ilan, obrigado pela presença. Gostou? Você viu que é curtinho, né? Mas não tem aquela coisa de 2 horas de papo. Foi o quê? 5 minutos isso aqui? Pô, rapidinho. Agora, quando a gente fechar aqui o programa, o Zé Ilan vai comer, né? Porque ele falou pra mim antes do programa, pô, não posso comer, eu sou um homem de televisão, aquela coisa toda, não se come. Mas, você fez um monte de pergunta pra mim, eu não fiz nenhuma pra você. E o Timinho, hein? Rapaz, o Timinho tá bom. O Timinho foi bem em 2023, a gente torce pra que o Fluminense arrebente em 2024. Olha aqui, você que me acompanhou no Instagram, WM Livre Leve Solto, no Twitter, @WW Livre Leve Solto e no nosso canal do YouTube, Livre Leve Solto, curtiu aí mais um episódio do nosso podcast. Já, nos stories do Instagram, eu vou anunciar o vencedor,
ou a vencedora da nossa promoção com Balbinos Costelão, você participando aí de um almoço para 4 pessoas lá no Balbinos Costelão, que fica na Praça do Bandolim, lá em Curicica, em frente à estação do BRT. Imperdível. José Ilan foi o meu convidado no nosso podcast Livre, Leve e Solto, só para você.